Você já notou mudanças sutis, mas preocupantes, em alguém que ama? Muitas pessoas acreditam que o envelhecimento e a morte acontecem de repente, mas, na realidade, o corpo emite sinais discretos muito antes dos momentos finais chegarem. Esses sinais podem surgir meses, até um ano antes, mas costumam ser ignorados. Somente depois, ao olhar para trás, as famílias percebem que os indícios sempre estiveram ali, mas, nesse momento, já pode ser tarde demais para se preparar e criar memórias significativas. Hoje, exploraremos 5 sinais que costumam aparecer no último ano de vida. Alguns podem já estar presentes em alguém que você ama, mas foram interpretados como parte natural do envelhecimento. Outros podem parecer insignificantes, mas indicam um declínio gradual. Reconhecer esses sinais precocemente permite que as famílias ofereçam cuidados melhores, fortaleçam os laços afetivos e garantam que essa fase final seja vivida com dignidade e conforto. Compreender esses avisos pode evitar surpresas dolorosas, permitindo que os entes queridos valorizem cada momento restante juntos. Fique conosco, pois essas informações vão ajudá-lo a se preparar emocional e praticamente. Com conhecimento e consciência, você não será pego de surpresa e poderá aproveitar cada dia ao máximo. Perda de peso notável, um sinal silencioso. Um dos primeiros e mais marcantes sinais de que uma pessoa pode estar se aproximando da fase final da vida é a perda de peso involuntária. No início, pode parecer algo sem importância, um cinto que precisa ser apertado, roupas ficando mais largas ou um apetite antes forte começando a diminuir. Muitas pessoas acreditam que isso é apenas parte natural do envelhecimento, mas perder peso sem intenção raramente é algo inofensivo. Muitas vezes, indica que o corpo não está absorvendo nutrientes corretamente, a massa muscular está diminuindo e os sistemas vitais estão desacelerando. Embora a perda gradual de músculo seja normal com o passar dos anos, um declínio acelerado pode sinalizar problemas mais profundos. O sistema digestivo pode não estar conseguindo processar os alimentos adequadamente, ou o corpo pode ter dificuldade em utilizar proteínas, resultando na perda muscular. Isso compromete a mobilidade, aumenta o risco de quedas e enfraquece o sistema imunológico. Outro fator é a mudança no apetite. Muitas pessoas idosas deixam de sentir fome como antes. O paladar enfraquece, os alimentos perdem o sabor e elas começam a pular refeições ou consumir porções muito menores. Isso não é apenas uma questão de preferência, mas sim um fenômeno biológico. Quando o corpo percebe que suas funções estão desacelerando, ele reduz os sinais de fome enviados ao cérebro, levando à diminuição da energia e ao enfraquecimento geral. Além disso, condições médicas subjacentes podem contribuir para a perda de peso. Doenças crônicas como câncer, insuficiência cardíaca ou problemas renais podem se desenvolver silenciosamente antes de se tornarem mais evidentes. Até mesmo a depressão ou o declínio cognitivo podem reduzir o interesse por alimentos, iniciando um ciclo em que o corpo não recebe os nutrientes necessários para se manter. Muitas famílias tentam incentivar a alimentação oferecendo pratos favoritos ou suplementos nutricionais. Embora isso possa ajudar temporariamente, se a perda de peso persistir, é provável que o corpo esteja passando por uma transição mais profunda. Identificar isso cedo permite que a família priorize o conforto, busque orientação médica e ofereça um cuidado mais compassivo. Nessa fase, insistir em refeições grandes pode não ser eficaz. Em vez disso, focar em alimentos fáceis de comer e manter uma boa hidratação pode fazer uma grande diferença na qualidade de vida. Se você notar uma perda de peso significativa em um ente querido idoso, especialmente se ele estiver comendo menos, se sentindo mais fraco ou tendo dificuldades para se manter ativo, é hora de prestar atenção. Isso não é apenas uma questão de aparência física, mas um sinal do corpo tentando comunicar algo. Compreender essa mensagem agora pode ajudá-lo a se preparar para o que está por vir, com clareza, compaixão e a oportunidade de tornar cada momento restante mais significativo. Fadiga extrema e fraqueza. Uma das mudanças mais perceptíveis no ano que antecede o fim da vida é uma fadiga intensa e persistente que não melhora com descanso. Não se trata apenas de se sentir um pouco cansado após um dia longo, mas de um esgotamento profundo que torna até mesmo as tarefas mais simples um grande desafio. Sair da cama se torna difícil. Caminhar até outro cômodo exige esforço. Atividades que antes eram rotineiras, como cozinhar, se vestir ou até mesmo conversar, passam a ser exaustivas. Isso não é apenas um efeito do envelhecimento,
é um sinal de que o corpo está preservando sua energia restante. À medida que os órgãos começam a perder eficiência, o corpo passa a priorizar apenas as funções mais essenciais. O coração bombeia o sangue com menos força, a circulação enfraquece e os músculos não recebem oxigênio na mesma proporção de antes. Por isso, muitas pessoas idosas em seus últimos meses de vida se sentem mais fracas, instáveis e incapazes de manter o mesmo nível de atividade que tinham antes. Outro fator determinante é a desaceleração do metabolismo. O corpo naturalmente produz e consome energia, mas conforme se aproxima da fase final, essa energia é redirecionada. Em vez de alimentar o movimento, o organismo passa a conservar suas forças. Por isso, quem está nesse processo pode começar a dormir mais, precisar de cochilos mais longos ao longo do dia e ter dificuldade em permanecer acordado por períodos prolongados. Alguns podem até demonstrar variações repentinas de energia, parecendo bem em um momento e completamente exaustos no seguinte. Talvez o aspecto mais difícil dessa mudança seja o impacto emocional da fadiga. Muitos idosos que sempre valorizaram sua independência começam a se sentir frustrados ou até envergonhados por não conseguirem fazer o que antes faziam com facilidade. Podem se afastar das conversas, evitar interações sociais ou abandonar hobbies, não porque perderam o interesse, mas porque simplesmente não têm energia. Isso pode levar a um ciclo de isolamento, onde a pessoa para de tentar interagir, acelerando ainda mais o declínio. Para as famílias, ver um ente querido passar de ativo e envolvido para exausto e retraído pode ser angustiante. É comum pensar que basta incentivá-lo a se movimentar ou se esforçar mais, mas forçar atividades não ajudará. O mais importante é compreender os limites do idoso, permitir que ele descanse quando necessário e garantir que seus últimos dias sejam o mais confortáveis possível. Se você perceber que um ente querido está enfrentando uma fadiga profunda e constante, que não melhora com o descanso, leve isso como um sinal de que seu corpo está passando por uma grande mudança. Esse é o momento de valorizar as conversas, criar momentos de tranquilidade e oferecer apoio sem expectativas. No fim das contas, o que mais importa não é o que a pessoa ainda consegue fazer, mas que ela se sinta amada, compreendida e em paz. Aumento da confusão e recolhimento emocional. À medida que o corpo enfraquece, mudanças cognitivas costumam se tornar evidentes. Alguém que antes era mentalmente ágil pode começar a esquecer informações com mais frequência, ter dificuldade para acompanhar conversas ou parecer desorientado em locais familiares. A pessoa pode se repetir, perder a noção do tempo ou ter dificuldade para reconhecer pessoas que conhece há anos. Esses sinais não são apenas lapsos normais de memória, eles indicam que o cérebro não está recebendo oxigênio e nutrientes suficientes à medida que a circulação enfraquece. No ano que antecede a fase final da vida, momentos de lucidez podem ser interrompidos por episódios súbitos de confusão. Algumas pessoas parecem estar bem em um momento, mas logo depois não se lembram de onde estão. Sua capacidade de processar informações, tomar decisões e interagir de maneira significativa começa a diminuir gradualmente. Uma das mudanças mais difíceis para os familiares testemunharem é o recolhimento emocional. Conversas passam a ser exaustivas, interações sociais se tornam desgastantes, e muitos idosos começam a se afastar silenciosamente do convívio. Eles falam menos, evitam contato visual e podem preferir ficar em silêncio por longos períodos. Isso não significa que perderam o interesse. É apenas a forma como o cérebro processa emoções nesta fase. Mudanças de humor também são comuns. Algumas pessoas se tornam mais irritáveis ou ansiosas, enquanto outras parecem indiferentes a atividades que antes lhes davam prazer. Suas reações podem parecer imprevisíveis, alternando entre frustração e calma profunda. Esses comportamentos refletem o cérebro se ajustando ao declínio do corpo, tornando a expressão emocional mais difícil. Para os familiares, essa transformação pode ser angustiante. A sensação de que a pessoa está se afastando emocionalmente, mesmo antes de partir, pode ser devastadora. Embora a vontade de trazê-la de volta para as interações seja compreensível, muitas vezes o melhor a se fazer é acompanhá-la no ritmo que ela precisa, oferecendo conforto, palavras gentis e paciência. Mesmo que a resposta não seja clara, sua presença ainda é sentida. Se um ente querido está se tornando mais esquecido, confuso ou distante, não ignore esses sinais. Eles indicam que o corpo está passando por uma transição gradual. Esse é o momento de criar um ambiente tranquilo e familiar, valorizando os momentos de silêncio e conexão.
Infecções frequentes e cicatrização lenta. Um sistema imunológico enfraquecido costuma ser um dos sinais silenciosos de que o corpo está entrando em sua fase final. Alguém que raramente adoecia pode começar a contrair resfriados, gripes e infecções com mais frequência. Feridas pequenas, que antes cicatrizavam rapidamente, podem demorar semanas para melhorar ou até mesmo não cicatrizarem completamente. Isso acontece porque o corpo está redirecionando sua energia para funções essenciais, reduzindo sua capacidade de defesa e reparação dos tecidos. Uma das maiores preocupações nesse estágio é o aumento das infecções recorrentes. Pneumonia, infecções urinárias, ITUS e infecções cutâneas se tornam mais frequentes, muitas vezes retornando mesmo após o tratamento. O que antes era um problema menor pode se transformar em algo grave. Algumas infecções exigem múltiplos ciclos de antibióticos, que podem se tornar menos eficazes com o tempo. O organismo já não tem a mesma capacidade de combater doenças, tornando a recuperação mais lenta e difícil. Outro efeito do sistema imunológico enfraquecido é o aumento da inflamação. Febres baixas e persistentes, uma tosse prolongada ou fadiga intensa podem indicar que o corpo está tendo dificuldade em se autorregular. Mesmo condições simples, que antes eram facilmente superadas, podem se tornar debilitantes, levando a longos períodos de fraqueza e exaustão. Para as famílias, essas mudanças podem parecer sutis no início, facilitando sua interpretação como um aspecto normal do envelhecimento. No entanto, quando as infecções se tornam frequentes, quando feridas não cicatrizam ou quando doenças leves causam um impacto desproporcional, isso muitas vezes indica que o corpo está perdendo sua capacidade de recuperação. Neste momento, priorizar o conforto e o gerenciamento dos sintomas pode ser mais benéfico do que tratamentos médicos agressivos. Em vez de focar exclusivamente em remédios, garantir hidratação, calor e descanso pode fazer muito mais pela qualidade de vida do que mais uma rodada de antibióticos. À medida que a circulação desacelera e os órgãos perdem eficiência, a resposta do corpo aos tratamentos também enfraquece. Um problema frequentemente ignorado são as feridas crônicas. Se pequenos cortes, escoriações ou hematomas demoram mais do que o normal para cicatrizar, ou se voltam a abrir repetidamente, isso pode indicar um fluxo sanguíneo comprometido. Quando a circulação é deficiente, o oxigênio e os nutrientes não chegam às células da pele e dos tecidos, tornando o processo de cicatrização mais lento. Escaras, especialmente em pessoas com mobilidade reduzida, se tornam uma preocupação cada vez maior. Sem os devidos cuidados, essas lesões podem se aprofundar, causando dor e aumentando o risco de infecções sérias. Se não tratadas corretamente, podem se tornar complicações graves que aceleram ainda mais o declínio do organismo. Outro desafio é que infecções no último ano de vida nem sempre se manifestam como esperado. Em vez de febres altas ou sintomas evidentes, um idoso pode simplesmente parecer mais cansado, retraído ou perder o interesse pela alimentação. Muitas vezes, uma mudança repentina no estado mental, aumento da confusão ou um comportamento mais distante são os primeiros sinais de uma infecção, surgindo antes dos sintomas físicos mais comuns. Para os familiares, ver um ente querido enfrentar infecções repetidas pode ser angustiante. A reação natural é buscar tratamentos mais agressivos, esperando uma recuperação com mais uma internação hospitalar ou um novo ciclo de antibióticos. No entanto, conforme o corpo se torna mais frágil, essas intervenções podem causar mais sofrimento do que alívio. O foco gradualmente passa de tentar curar para proporcionar conforto, garantindo que cada dia seja vivido com o máximo de paz e tranquilidade possível. Quando as infecções se tornam frequentes e difíceis de tratar, a intervenção médica pode não ser mais a melhor opção. Manter a pele limpa e hidratada, garantir uma boa ingestão de líquidos e minimizar o esforço físico desnecessário podem trazer mais alívio do que qualquer medicamento adicional. Em determinado ponto, os cuidados paliativos se tornam a abordagem mais compassiva, permitindo que a pessoa viva seus últimos meses com dignidade e serenidade. Se você achou essas informações úteis, comente o número 4 abaixo para que possamos saber que você está acompanhando. Seu apoio nos permite continuar trazendo conteúdos valiosos. Agora, vamos seguir para o último sinal importante do declínio: mudanças na respiração e circulação. Um dos sinais mais evidentes de que o corpo está entrando em sua fase final é a alteração nos padrões de respiração e circulação. Um ente querido pode começar a respirar mais devagar ou de forma superficial.
Em alguns momentos, pode haver pausas entre as respirações ou um ritmo irregular, com períodos de respiração acelerada seguidos por uma desaceleração inesperada. Algumas pessoas apresentam um padrão chamado respiração de Cheyne-Stokes, caracterizado por ciclos rítmicos alternando entre respirações profundas e rápidas, seguidas de pausas prolongadas. Esse processo pode começar de forma sutil, mas tende a se tornar mais perceptível com o tempo. Outro sinal comum é a circulação enfraquecida. Extremidades como mãos, pés, nariz e orelhas podem ficar frias ao toque à medida que o fluxo sanguíneo diminui. A pele pode parecer pálida, azulada ou apresentar manchas arroxeadas, especialmente nos dedos das mãos e dos pés. Isso ocorre porque o coração está priorizando o envio de sangue para os órgãos vitais, reduzindo a circulação para os membros. A falta de ar também pode se tornar mais frequente. Movimentos simples, como sentar-se, mudar de posição ou falar, podem deixar a pessoa ofegante. A respiração pela boca pode se tornar mais comum, e pausas frequentes ao falar indicam que a função pulmonar está diminuindo. Alguns indivíduos desenvolvem tosse persistente, ruídos semelhantes a gorgolejos ou sensação de aperto no peito devido ao acúmulo de líquidos nos pulmões. Embora possa parecer um simples congestionamento, em idosos próximos ao fim da vida, isso geralmente indica o enfraquecimento dos pulmões. Muitas pessoas começam a sentir desconforto ao deitar completamente e passam a preferir dormir apoiadas em travesseiros ou em uma poltrona reclinável para facilitar a respiração. Reconhecer esses sinais permite que as famílias ofereçam cuidados compassivos e apropriados. Compreender essas mudanças pode transformar o medo em apoio significativo, garantindo tranquilidade, dignidade e conforto nesses momentos finais. Para muitos familiares, testemunhar essas mudanças pode ser avassalador. É natural sentir preocupação e querer intervir tentando estimular a respiração, reposicionar a pessoa ou buscar atendimento emergencial. No entanto, na maioria dos casos, essas alterações fazem parte do processo natural do corpo de desacelerar. Embora esses sinais não possam ser revertidos, há formas de proporcionar alívio. Manter o ambiente fresco, usar um umidificador e oferecer pequenos goles de água podem reduzir o desconforto. Em alguns casos, medicamentos ou oxigenoterapia podem trazer alívio, mas, nesse estágio, o foco deve se voltar para o conforto e a dignidade, em vez de tratamentos agressivos. Se você notar respiração irregular, extremidades frias ou um tom azulado na pele, entenda que esses são sinais de que a circulação está diminuindo. Esse é o momento de oferecer tranquilidade, criar um ambiente sereno e garantir apoio emocional. Nos últimos meses ou semanas, o presente mais valioso não é uma intervenção médica. É a presença, o entendimento e a certeza de que a pessoa está segura e amada. Agora, vamos refletir sobre os 5 sinais principais que discutimos: perda de peso não intencional, fadiga extrema, declínio cognitivo, infecções frequentes e mudanças na respiração e circulação. Esses sinais costumam aparecer no último ano de vida, embora nem sempre todos surjam ao mesmo tempo. Para muitas pessoas, essas transformações podem ser difíceis de aceitar. O instinto é lutar contra elas, tentando estimular a alimentação, incentivar o movimento ou forçar interações, mas, às vezes, a resposta mais compassiva é ouvir o que o corpo está comunicando. Em vez de focar em reverter o inevitável, podemos direcionar nossa energia para tornar os últimos dias o mais confortáveis e significativos possível. Reconhecer esses sinais não é temer a morte, mas se preparar para ela. Quando percebemos essas mudanças com antecedência, podemos tomar decisões informadas e garantir que os momentos finais sejam vividos com dignidade e amor. Esse é o momento de valorizar os instantes de silêncio, compartilhar histórias e oferecer apoio incondicional. Se você está passando por isso com alguém querido, lembre-se, você não está sozinho. Muitas famílias já enfrentaram esse caminho, e, embora nunca seja fácil, saber o que esperar pode trazer paz e clareza. Obrigado por estar aqui. Compartilhe nos comentários algo que você aprendeu e como pretende aplicar esse conhecimento. Suas experiências podem ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Se este conteúdo foi útil para você, curta, compartilhe e se inscreva. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.